Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Vamos lá para mais um vídeo do material didático, né? Aquela série que a gente está fazendo, mostrando para vocês algumas partes teóricas, práticas também, mas tentando passar aí um conteúdo relevante sobre bolsa de valores, operações com robôs e manuais também. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Terceiro vídeo do material didático. Vamos conversar uma coisa hoje que gera bastante dúvida no início aí, tá? Então, ordens a mercado ou a limite? Eu vou explicar para vocês aí em cada situação como a gente vai trabalhar e como que funciona, tá? Então eu vou explicar um pouquinho a parte mais básica ali para quem não conhece, depois a gente vai falar um pouquinho sobre um nível um pouquinho mais avançado nas operações de scalper ali, o que a gente vai usar em cada caso, tá bom? Então vamos lá, pessoal, seguinte, eu citei aqui 4, 5 situações durante a operação, durante o nosso trade, que nós vamos ter que optar por um tipo de entrada ou outra operação, né? Qual a ordem que a gente vai efetivamente colocar na nossa parametrização. Então antes eu vou explicar para vocês um pouquinho qual a diferença entre uma ordem a mercado e uma ordem a limite, tá ok? Então deixa eu ir direto para o gráfico aqui e eu vou tentar explicar para vocês assim rapidamente como funciona. Bom, então a média, eu estou aqui num gráfico do mini índice, um gráfico recente, gráfico de 1 minuto. E esse aqui é uma média plotada de 15 períodos. Tá? Então, como vocês já viram dos últimos vídeos de material didático, a nossa estratégia ela opera distanciamento da média. Ou seja, quando o preço fizer um distanciamento da média significativo, nós vamos entrar no sentido contrário, esperando isso aqui, ó, esse retorno para a média. Tá? Então a estratégia é simples, claro, tem vários critérios ali no meio que a gente já explicou, que a gente já falou um pouquinho, que geram algum nível de complexidade, né? Na parametrização, dados que nós vamos analisar, não é só isso aqui, né? Mas, a grosso modo, o preço abriu uma distorção significativa da média, nesse caso uma média de 15 períodos, que leva em consideração os últimos 15 minutos, nós vamos entrar porque a tendência é o preço retornar para a média. Em algum momento, certamente isso vai acontecer. Então, a gente vai buscar esse retorno. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse movimento aqui. Então, vamos lá. Bom, nesse caso, a média estava aqui, ó, né, vindo lentamente, o preço estava meio que consolidado, devagarinho, e em determinado momento o preço fez um movimento muito brusco para baixo. Então, o preço saiu aqui, ó, cerca de 280 pontos, né, desse pico aqui até a mínima. Tá? Foi um movimento rápido, ele levou 1, 2, 3, 4 minutos para fazer a mínima e depois começou a retornar para a média. Tá? Então, o que acontece? Nós vamos verificar no mercado uma distorção significativa da média, onde nós vamos querer entrar na operação. Tá? Então, ou seja, vamos supor que nós decidimos que uma variação de 170 pontos, por exemplo, uma variação de 170 pontos, o preço da média 15 é uma distorção significativa. Então, quando acontecer essa condição, eu vou parametrizar o robô e falar para ele, quando acontecer a condição de 170 pontos que o preço variar da média 15, nós vamos entrar na operação. O nosso robô ele fica monitorando o preço segundo a segundo, pessoal, milésimo a milésimo, tá? Então ele fica olhando quanto está a média, quanto está o preço. Média, preço, média, preço, média, preço. O tempo inteiro, média, preço. Nesse caso aqui, ó, o preço está em cima da média. Então, nesse caso aqui, ó, o preço está, nesse minuto, 65 pontos a média. Ele vai falar, não é para entrar ainda. Ele está monitorando, milésimo a milésimo. Pá, 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 pá. Quando acontecer a condição, aqui, ó, quanto está aqui? 92, não está na condição ainda. Nesse ponto aqui, 160. Nesse ponto aqui, 170. Opa, aconteceu a condição. Aconteceu a condição que a gente colocou na parametrização de 170 pontos de diferença da média, seja caindo ou seja subindo o preço, abriu 170 pontos de diferença para a média móvel de 15 períodos, eu vou entrar na operação esperando o preço retornar para a média. Se o preço está caindo, eu vou efetuar uma compra aqui. Se o preço estiver subindo, eu vou efetuar uma venda. Né? Não importa o sentido que o preço for, eu vou entrar na operação se abrir 170 pontos da média 15. Tá? Ok. Agora, importante. Né? Então, eu vou fazer o que, pessoal? Quando acontecer a condição, eu vou entrar na operação. Tá? Então, é uma ordem de entrada no trade.
Tá? Agora, nesse ponto aqui, nós temos que tomar uma decisão. Nós vamos querer entrar com a ordem a mercado ou com a ordem a limite. Qual é a diferença entre elas? Isso é muito importante ter, porque nós vamos utilizar as duas em alguns momentos diferentes. Então, você tem que entender por que de cada uma, tá? Para saber como que você vai utilizar ela em cada momento, em cada estratégia que você vai ter dentro do mercado. Bom, quando a gente coloca uma ordem a mercado, a gente diz o seguinte: quando o preço bater a condição, nesse milésimo de segundo, o robô está monitorando o mercado. Opa, aconteceu a condição. Ele vai jogar uma ordem, mandar para a corretora uma ordem, olha, efetue uma compra do mini índice agora, nesse momento. Tá? E a corretora vai efetuar uma compra, vai jogar a ordem lá, compra no mercado, vai jogar no book, né? Vai jogar no mercado. Eu quero comprar, vai falar, eu quero comprar tantos contratos como você selecionou, sei lá, 10 contratos. Eu quero comprar 10 contratos. Quando você falar mercado, ele vai executar a ordem no melhor preço que ele conseguir. Tá? Quando a gente fala a mercado, a gente não vai limitar, não, eu só quero nesse ponto aqui. Ou seja, esse ponto mínimo aqui que a gente selecionou no índice era 94.210. Tá? Então, uma ordem a mercado, ele vai falar assim, efetue a compra no melhor preço que você conseguir, mas compre. Não importa o preço, o melhor que você conseguir nesse momento. Tá? Essa é uma ordem a mercado. A ordem limite, ele fala assim, ó, eu quero comprar, mas apenas no 94.210. Nem mais, nem menos. Tá? Então ele vai exigir, a ordem limite, ela vai exigir que a compra seja feita nesse preço aqui. Tá ok? É uma ordem limite. A ordem a mercado, ela vai aceitar qualquer preço que esteja no momento. Por quê? Olha essa vela, pessoal, olha esse minuto. Foi muito rápido, né? Então ele foi para baixo, foi para cima. A gente não sabe exatamente como se comportou no minuto, né? Porque esse candle aqui, ó, que tem dois pavios, um para baixo, um para cima, e esse corpo pequeno do candle, ele se movimentou durante 1 minuto. A gente só tem aqui o valor de fechamento dele. A gente sabe que ele fez uma mínima e a gente sabe que ele fez uma máxima e que ele fechou aqui. Agora, a gente não sabe quanto tempo ele ficou aqui embaixo, quão rápido ele foi para baixo e foi para cima. Então, quando você joga uma ordem a mercado, no mercado ao vivo, ali acontecendo a operação, pode ser que você mandou uma ordem a mercado aqui e ele tenha executado sua ordem aqui. Com um spread que a gente fala de 30, 40 pontos para pior para você. Esse conceito é muito importante, pessoal, tá? É muito importante que você entenda. É simples. Claro, nossa materialidade a gente ensina com muitos mais detalhes. Estou falando aqui rapidamente para vocês, tá? Então, o que acontece? Na ordem a mercado, por mais que a condição aconteceu nesse ponto, você pode ter entrado na operação nesse ponto aqui, nesse aqui, depende da velocidade. Ou seja, você vai pagar um spread, que a gente fala. Você vai pagar um spread para entrar na operação de qualquer jeito. Você quer entrar de qualquer jeito na operação. Então você aceita pagar esse spread e entrar no trade. Ou seja, vamos supor que a gente está indo na operação para ganhar 20, 30 pontos de índice. Tá? E a condição aconteceu aqui. E por conta de você jogar uma ordem a mercado, o teu spread foi aqui, ó, você entrou aqui. Mas o preço voltou rapidamente. Você mesmo com esse spread saiu da operação muito rápido. E ganhou dinheiro em milésimos de segundo. Tá? O que aconteceria se você jogasse uma ordem a limite? Talvez você não conseguiria entrar na operação. Por quê? Você falou, eu só quero comprar se for aqui no 94.210. Tá? Porém, o preço foi muito rápido lá. E quando a ordem, por mais que tenha sido um milésimo de segundo, chegou no mercado, a SmartBot mandou para a corretora foi tentar comprar, o preço já estava aqui em cima. Tá? Ou seja, o preço, a ordem limite vai ficar esperando alguns segundos. Se o preço voltar para cá, ela vai ser executada. Se o preço não voltar, ela vai ser cancelada. Tá? E você não vai entrar na operação. Porque você está falando na ordem limite que você não aceita
que o preço seja executado com spread. Você quer que seja executado exatamente aqui. Se o preço você conseguir que fosse executado exatamente aqui, você vai sair muito rápido. Pá, entrou, saiu. Muito sem passar risco algum, galera. Tá? Então, uma ordem limite ela é muito mais segura para a operação. Porém, por nossa experiência, você vai ficar de fora do mercado em alguns momentos que acontecer isso aqui. Essa vela, esse movimento muito rápido, né, onde você exige que seja exatamente aqui no olho do mosquito, mas o preço volta muito rápido e você não consegue executar a sua ordem. Em alguns momentos, claro, tem técnicas e estratégias diferentes, vale a pena a ordem a mercado, independente do spread. Em alguns momentos, não. Se você aceitar esse spread, você vai se complicar muito. Então, no nosso material, a gente explica exatamente qual momento você deve executar uma ordem a mercado, qual você deve executar uma ordem a limite, né? Mas isso aí faz parte da estratégia operacional da tua parametrização, se é agressivo, se é conservador, qual ativo você está entrando, número de contrato, tem alguns fatores que interferem nisso aí. Mas é muito importante vocês entenderem esse conceito, o que é uma ordem limite, o que é uma ordem a mercado, o que acontece em cada uma. Tá? Isso aí é muito importante. Tá bom? Beleza. Então, seguinte. Nós temos no nosso robô... Deixa eu até entrar no robô aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então, no nosso robô, nós temos no critério... Ó, então, estou aqui no robô, só queria para vocês dar uma olhadinha. Então, ó, critério de entrada. Você vai optar a mercado tipo 1, a limite tipo 2. Tá? A limite tipo 2. Então, você vai optar, é mercado ou é limite? Aqui mesma coisa, ó, critério de aumento de posição. A mercado no book. Eu vou explicar no book para vocês um pouquinho melhor, mas aqui vai ser a mesma coisa, no book limite, é que a entrada não é no book, né? A entrada eu já explico para vocês, tá? Mas aqui no book é uma limite também, tá? E no critério de saída, que é o stop gain e o stop de loss. O stop gain tem essa opção, limite ou gain, ou limite ou mercado, e o stop loss é só mercado. E eu vou explicar para vocês melhor um pouquinho, tá? Então vamos lá. Então beleza. Entrada na operação é o que eu expliquei ali no gráfico para vocês. Eu vou entrar na operação, eu vou escolher a mercado ou eu vou escolher limite. Isso aqui tá errado. O limite não é no book, tá? Então a entrada, pessoal, não tem como ser no book. Por quê? Porque o preço tá o robô está monitorando preço média. Preço média, preço média, preço média. Aconteceu a condição, ele vai jogar a ordem, seja mercado, seja limite. Mas quando depois aconteceu a condição, não tem essa ordem no book, que eu coloquei no meio de posição, é uma ordem que já está posicionada na bolsa, antes da condição acontecer. Isso acontece no aumento de posição. Deixa eu explicar melhor para vocês. Tá? Seguinte, quando a gente entrou na operação, ok, aconteceu a condição, 170 pontos da média a 15 no índice, o nosso robô jogou uma ordem a mercado. Efetue a compra. Comprou. No momento que você entrou na operação, efetua a compra, o robô automaticamente, no mesmo milésimo de segundo, ele vai jogar a ordem de gain, que é quantos pontos você quer ganhar, no caso a gente colocou 20 pontos, ele vai jogar a ordem na corretora, 20 pontos de gain. Quando o preço for 20 pontos a favor da minha operação, eu vou sair da operação. Então ele já vai jogar a ordem no book, na corretora, vai ficar registrado na bolsa. Para quê? Porque é muito rápido, se acontecer a condição, já está lá a ordem. Você não vai esperar acontecer a condição de 20 pontos para o robô falar, agora sai da operação. Não, a ordem já está lá. É muito rápido isso. Por isso que a gente sai muito rápido do trade. Porque assim que você entrou na operação, a ordem de gain já é colocada. E a gente fala que isso aí é uma ordem limite no book, porque ela vai ficar lá no book esperando. Tá? Por que a ordem de entrada não pode ser no book? Porque a gente tem que esperar acontecer a condição. Aconteceu a condição, a gente não vai jogar no book, a gente vai jogar uma ordem limite para executar. Né? Então tem que esperar acontecer a condição para a gente jogar a ordem, seja mercado, seja limite. O gain, então, ele vai ser jogado no book, assim que entrou na operação, assim como o aumento de posição. Então, se no teu robô você pode colocar aumento de posição ou não, mas se você colocou lá, eu quero aumentar a posição, se o preço for 200 pontos contra a minha operação, eu vou colocar mais um contrato. Tá? Essa ordem também, no momento que você entrou na operação, é colocada essa ordem de aumento de posição. Então, o que acontece, pessoal? Assim que você entra no trade,
duas coisas acontecem rapidamente, no mesmo milésimo de segundo. Você efetua a compra, naquele caso, da operação, você entrou na operação, e a ordem de gain e a ordem de aumento de posição é colocado no momento que você entrou, se você optou pela ordem limite. Tá? Se você optou pela ordem de aumento de posição ou de gain a limite, assim que você está no trade, essas ordens vão ser colocadas na corretora, vai ficar na bolsa no mesmo momento. Se você optou por aumento de posição a mercado, ou seja, e gain a mercado, só quando acontecer a condição que vai ser executada a ordem a mercado. Então, você entrou no trade, quando acontecer a condição de 20 pontos de gain, aí o robô vai mandar a ordem para a corretora, sai da operação, vai jogar a ordem no mercado. Por que a gente não utiliza gain a mercado, pessoal? Porque você vai pagar spread na maior parte das vezes. Ou seja, se você está buscando, nós somos scalpers, está buscando 20, 30 pontos, você bota uma ordem a mercado de gain, às vezes vai praticamente comer o teu lucro. Vai sair no 0 a 0, vai sair até às vezes negativo. Por quê? Porque ele vai jogar uma ordem. Saia da operação aonde for. Aí às vezes você está com um gain muito curto ali, e ele vai pegar um spread e você vai sair no 0 a 0 ou no prejuízo até. Por isso que é muito importante, maior parte das vezes, no scalper, a ordem de gain ser limite. Tá? Então a gente praticamente não trabalha com gains a mercado. É muito ruim para a nossa estratégia. Tá? Agora, aumento de posição. Quando acontecer a condição 200 pontos contra a tua operação, você vai querer que ele execute a mercado? Pode fazer. Tem spread também, mas interfere pouco na operação. Mas interfere, mas pouco. Eu gosto da ordem limite, também no aumento de posição. Tá? Então eu praticamente trabalho para a gente só com aumento a limite. Mas tem a opção do mercado. Às vezes o preço baixa também de posição, não pega. É muito raro, mas pode acontecer, assim como no gain. Né? Aquela questão da ordem limite. Mas às vezes que acontece isso aí, eu acho que não compensa o spread que você paga. Então, mas tem essa opção da ordem a mercado limite também no aumento de posição. Beleza, então a gente já viu o aumento de posição e gain são para a gente iguais. A entrada na operação não é no book, mas é limite. Tem que esperar acontecer a condição. Stop loss. Pessoal, stop loss não tem como fazer limite. Tá? Stop loss é mercado. Em qualquer estratégia, seja robô, automatizado, é uma ordem a mercado. Tá ok? Então, aconteceu a condição, sei lá, se o preço correr 500 pontos da minha entrada, eu quero estopar minha operação com stop de perda, vai ser uma ordem a mercado. Aí tem um pequeno spread ali, que não interfere muito, mas pode ser para melhor ou para pior, né? Pode ser um spread para mais ou para menos da tua operação. Então, não vai interferir muito aí no teu resultado. Mas isso aí é um obrigatório, é uma ordem a mercado, o stop loss de perda. Tá? Bom, e nós temos uma quinta saída, que é o nosso saída pelo toque na média, que é específica da nossa estratégia. Ou seja, quando o preço, deixa eu voltar para o gráfico aqui, a gente tem uma saída de segurança, ou seja, quando o preço sai da média, a gente entra na operação, quando ele retorna para a média, nós podemos optar por sair da operação no toque da média, mesmo que nós não estivermos com o nosso gain, no 0 a 0 ou com pequena perda, que é uma saída de segurança, tá? Porque o preço, a tendência é o preço voltar para a média e a média voltar para o preço, eles vão andando juntos, né? Então a gente tem essa saída de segurança no toque da média, e também é obrigatório ser uma ordem a mercado. Por quê? Porque a média móvel é viva, ela se movimenta, e o preço também. A condição do preço tocar na média só acontece quando realmente o preço e a média que estão se movimentando se encontram. Então isso não tem como a gente saber, só quando acontece a condição. Então aconteceu a condição, é jogar na ordem como se fosse um stop loss, né? Um stop, não pode não ser perda, pode ser gain, pode ser 0 a 0, mas é uma ordem a mercado também, tá? Então, pessoal, não é complicado, né? Essas questões das ordens, entrada, aumento de posição, gain, stop loss, são simples, são só conceitos que, se você não está muito familiarizado, você pode ter alguma dúvida, tá? O nosso material já a gente é muito enfático, a gente ensina detalhadamente isso aí, mas é algo simples, mas você tem que ter esse conceito em mente para você, quando vai gerar
aumento de posição a mercado, limite à entrada. O mais importante aqui é a questão da entrada, tá? Isso aqui que vai interferir mais no teu trade, seja um robô mais agressivo, mais conservador, né? Com a distorção mais significativa da média ou entrando rapidamente no mercado, isso aí vai ter uma interferência maior. Os outros é só um conceito que você precisa saber o que você está fazendo, mas é tudo automático aí. A gente vai recomendar aumento de posição no limite, vai recomeçar gain, limite, stop loss, sair de toque da média, não tem opção, é mercado. Então são conceitos para você saber. Aqui você precisa entender o porquê disso, para você poder escolher o que você vai usar no teu robô. Tá bom? Pessoal, espero ter ajudado. É uma dúvida aí recorrente, né? Recorrente do pessoal, essa questão das ordens aí que acontece durante o mercado, né? No ao vivo ali, às vezes a gente fica olhando o que é melhor, o que não é para determinada operação. Então espero que tenha ajudado vocês aí com mais esse vídeo da série. A gente vai continuar, recebemos muitas aí sugestões de material para os vídeos, né? Então se você quer sugerir para a gente, entra lá, roboinvest.com.br, tem lá pergunte ao Jader, você vai colocar os seus dados e escrever no campo ali o que você quer que a gente faça de vídeo aqui. Nós estamos selecionando todo mundo que está colocando lá e vamos responder todo mundo, pessoal. É uma série, vai ser longa o ano inteiro, então a gente vai poder responder todo mundo, todas as dúvidas. A gente vai fazer vídeo mostrando aí tudo que a gente pode ensinar de conteúdo para vocês. Tá bom? Então é isso aí, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida estamos à disposição, e-mail, suporte, WhatsApp, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar aí no que for preciso. Até mais, pessoal!